Olá, meu nome é Diego e hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre a importância dos controles internos para pequenas e médias empresas. Antes da gente falar dos controles internos, a gente tem que lembrar daquelas dificuldades que todas as empresas enfrentam e, notadamente, as pequenas empresas têm um problema maior que é baixa capitalização. Então, todo mundo tem que estar atento a essas mudanças que a gente coloca aqui, mudança cultural, ambiental, regulatória, tecnológica, condição econômica. Tudo isso aqui você precisa estar atento, senão você não consegue atender seu mercado consumidor ou não consegue ter produtividade, não consegue se financiar. E dentro de ferramentas que a gente pode estar utilizando, a gestão da empresa pode estar utilizando, uma delas é a gestão financeira através das demonstrações contábeis e controles internos. Para começar a falar de demonstrações contábeis, a gente pegou aqui as três mais importantes, que é o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e o fluxo de caixa. Antes da gente esclarecer a estrutura dessas demonstrações, vamos passar um pouco para os itens que compõem, no geral, o ciclo operacional de uma empresa. Tá numa ordem assim, depois eu vou mostrar um gráfico que mostra que isso é meio cíclico e meio caótico, contínuo dentro da empresa. Mas basicamente uma empresa nasce com a decisão de pessoas colocarem seu dinheiro próprio e de repente pegar uma parte emprestada com o banco, financiamento próprio de terceiros. Isso vira dinheiro ou saldo em conta bancária, que vai gerar necessidade de compra de imobilizado, seja ele imóvel ou móvel. Tem a contratação de pessoal e o pagamento desse pessoal que vai trabalhar na empresa. É necessário efetuar a compra para você produzir ou para você revender se precisou comprar primeiro. Isso depois gera vendas, contas a receber. Também gera imposto e a remuneração do capital, que seria via juros no capital de terceiros ou via distribuição de lucro no capital próprio. Esses itens do ciclo operacional a gente pode enxergar aqui. Aparentemente começa no financiamento próprio, mas ele acaba sendo cíclico e dentro da atividade da empresa você vai ter isso continuamente. Então você financia, gera dinheiro, gera necessidade de investimento para geração de valor, contratação de pessoal, contas a pagar, contas a receber, imposto. E isso vai sendo cíclico. No final do ano você vê se tem lucro, você decide se você quiser reinvestir novamente, financiamento próprio, ou se você quer distribuir a remuneração de capital. Como que a gente vê isso no balanço, por exemplo? O balanço ele é uma demonstração que mostra uma fotografia financeira da empresa. Então aqui a gente consegue ver do lado ativo circulante e não circulante, são os bens e direitos de uma empresa em determinada data, e o passivo circulante e não circulante são as obrigações com terceiros, e o patrimônio líquido é o ativo líquido do sócio. Então basicamente a gente diz que a empresa tem dinheiro, tem estoques, tem imobilizado, mas isso não é um dinheiro do sócio. O sócio ele só vai pegar o que lhe é de direito depois que ele pagar suas obrigações. Esse balanço a gente consegue identificar se a empresa é solvente, ou seja, se ela consegue se pagar, se ela não vai. Ele dá uma indicação boa se ela não tem uma grande possibilidade de quebrar, vamos dizer assim. E onde que os controles internos podem ajudar para a gente ter uma qualidade desse balanço? Obviamente ali o caixa equivalente de caixa, a gente lida com a questão do caixa físico, é o dinheiro e as contas bancárias. As contas bancárias já tem um controle por si só, mas dentro da empresa você precisa ter o livrinho caixa e controlar seus gastos. Contas a receber é manter o histórico de todas as suas vendas e quais foram recebidas ou não, inclusive para você poder cobrar os seus clientes inadimplentes. Estoques, você precisa ter o método de custeio do estoque, precisa controlar a quantidade de estoque que tem disponível na sua empresa e saber como que está o giro do estoque, o que você precisa comprar mais, comprar menos, planejamento de queima de estoque, tudo isso está vinculado com esse controle. E o imobilizado, obviamente, é o controle de custo, controle
o quanto você paga para manutenção, se compensa comprar à vista imobilizado, ser financiado, enfim. E no lado do passivo, assim, é importante se ter o controle, porque se você não tiver o controle, o seu credor vai ter por você, ele vai te buscar na justiça. Então, obviamente, você precisa controlar seu passivo para saber se ele não está crescendo muito também. Então, você começa a pegar muito empréstimo, isso vai te gerar muita despesa no futuro. Então, aqui você consegue controlar as suas obrigações. E, obviamente, depois a gente sobe o patrimônio líquido para os sócios, que a gente consegue analisar a rentabilidade desse patrimônio depois. Aqui a demonstração do resultado do exercício, ao contrário do balanço patrimonial, ela pode ser considerada como um filme, não uma fotografia. Então você começa com a receita da venda da empresa. É, alguns dizem, em termos anglicistas, o top line da demonstração. São as suas vendas. Para você vender, você teve um custo. A diferença entre os dois gera um resultado bruto. Esse resultado bruto você vai precisar pagar as outras despesas, despesas administrativas, despesas com vendas. Eventualmente você vai ter outras receitas, outras despesas operacionais que não estão diretamente ligadas ao seu negócio. E aí você vai ter o resultado antes do resultado financeiro. Isso significa o que a sua operação gerou de lucro. Aqui a gente exclui o imposto de renda sobre o lucro e o resultado financeiro. Por quê? Porque o resultado financeiro ele tem a ver com o seu ciclo financeiro. Às vezes você tem uma operação lucrativa, mas você demora muito para receber do seu cliente e tem que pagar seu fornecedor muito rápido. Então, isso pode ser um detrator de resultado. Ou o inverso pode ser positivo também. Você tem uma operação que gera pouco margem bruta, mas você tem uma folga financeira e você aplica esse valor do mercado e consegue ter um resultado financeiro positivo. Então, por isso que é importante separar esses dois resultados, o resultado antes do resultado financeiro e o resultado financeiro. Depois você vai ter o imposto de renda e algumas resultado de operações descontinuadas, são operações que a sua empresa não faz mais. No passado teve uma linha de produto e hoje não tem mais. Disso você gera o resultado do exercício, que é lucro ou prejuízo. Se teve mais receita, se tem lucro, se tem menos receita do que despesa, se tem prejuízo. Com esse valor aqui você consegue analisar qual que é a sua margem líquida. Quando eu falei lá do balanço patrimonial, você consegue analisar qual que é a sua margem sobre o seu patrimônio líquido, sobre o ativo total. E isso pode fazer com que você tome decisões estratégicas mais acertadas. O que você precisa fazer mais? Forçar seu time de vendas, reduzir custos. E onde que são os controles internos? Como eu falei no contas a receber, ele está muito vinculado aqui, ó. A receita de vendas, ela está vinculada com o controle de contas a receber. Então você tem que manter o histórico, ver quais são os locais que você mais vende, o seu público consumidor, as suas despesas, você controlar quem é o seu fornecedor, se ele fornece um bom produto pelo melhor preço. E aqui a gente tem a demonstração do fluxo de caixa. Essa demonstração ela mostra a variação inicial e final de caixa, dividindo em 3 atividades. De novo, com o raciocínio que a gente apresentou na demonstração do resultado do exercício, aqui existe uma divisão em atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento, para saber se a sua operação está gerando caixa ou consumindo, se o seu investimento está gerando caixa ou consumindo e se o seu financiamento. Via de regra, é interessante que a operação gere caixa e o investimento geralmente ele vai consumir porque as empresas estão tentando crescer. E o financiamento ele pode gerar ou pode consumir, depende do ciclo que a empresa está inserida. E aqui essa demonstração ela tem um vínculo com as outras duas, balanço patrimonial e a DRE e algumas outras informações a mais, tá? E onde que o controle interno entra? Ele já entrou na formação das demais demonstrações e
para dar fidedignidade nesse número. Tá certo? É isso. Espero que tenha ajudado em alguma coisa esses conhecimentos para a administração do seu pequeno negócio. Tá certo? Obrigado, até mais.